Graça e paz, mulheres de Deus. Quantas estão felizes de estar aqui essa manhã que o Senhor preparou? Quero dizer que é uma alegria extraordinária estar aqui com vocês. Muito obrigada, apóstola Noemi, pela antecipação em já dizer daquilo que nós viemos em missão, que é levantar esse exército de Estérs. E também agradecer e louvar a Deus pela Bispa Eliane, que Deus continue te abençoando, te usando, te enchendo de graça, de favor. E eu quero dizer para vocês, mulheres que estão aqui, que o Senhor tem feito maravilhas e vai continuar fazendo. E eu quero que você se coloque de pé nesse primeiro momento, porque você está aqui debaixo de uma liderança, de uma igreja que entende o poder da oração. E antes de começar a palavra, nós vamos orar pela nossa nação. Eu quero que você estenda suas mãos o mais alto que você conseguir. E você vai declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Você vai declarar que o estado de Goiás é do Senhor Jesus. Você vai declarar que Goiânia é do Senhor Jesus. Você vai declarar que o seu bairro é do Senhor Jesus. Você vai declarar que a sua casa é do Senhor Jesus. E nós vamos declarar em nome de Jesus que não existem principados nem potestades que podem resistir uma igreja que ora. E eu quero convidar a apóstola Noemi, a bispa Eliane e demais lideranças que vocês quiserem estar presentes aqui. Elas vão representar a nação brasileira, as mulheres da nação brasileira. Elas vão estar representando todas nós enquanto nação brasileira. Você vai fechar os seus olhos e eu quero que você imagine um grande quebrantamento descendo sobre a nação brasileira. Um grande espírito de temor descendo sobre a nação brasileira. E eu quero que você declare que o Brasil é do Senhor Jesus. Pai querido, nós estamos aqui para te entregar, Pai querido, tudo que temos e tudo que somos no teu altar. Nós estamos aqui para dizer, Papai querido, que reconhecemos que se o Senhor não fizer, ninguém faz. Nós lhe pedimos um grande espírito de quebrantamento e arrependimento de pecado. Limpa as nossas vestes, limpa as vestes da igreja brasileira. Una-nos enquanto corpo de Cristo. Que haja, Senhor Jesus, um levantar de mulheres posicionadas como Esther. Que assim como Esther, nós possamos, Papai querido, desfrutar da bênção do Senhor para livramento da nossa nação. Que nos posicionando como Esther, nós possamos contemplar o Senhor mudando a história política, ideológica da nossa nação. Que as nossas crianças sejam protegidas. Que os nossos jovens tenham oportunidades de crescimento. Que os homens possam ser honrados como cabeça das suas famílias, como sacerdotes dos seus lares. Que as mulheres possam ter corações submissos e obedientes ao Senhor e aos seus maridos. Senhor, repara as ruínas da nossa nação. Assim como Neemias, nós lhe clamamos, nos dê a oportunidade de ver os muros da nação brasileira sendo reconstruídos. Reconstrói os muros que foram derrubados. Desconstrói, Papai querido, a ideia de família. Reconstrói a família, Papai querido, que o Senhor criou na nação brasileira. Reconstrói as finanças. Reconstrói, Papai querido, a mentalidade. Reconstrói, Papai querido, tudo que foi destruído por Satanás. Nós estamos aqui representando um povo que ora, que chora e que se humilha diante da tua mão, reconhecendo que não temos, não somos e não podemos nada sem ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês têm aqui duas representantes do estado de Goiás. A apóstola Noemi é uma das nossas líderes regionais, a bispa Eliane também. E as demais informações, aos pouquinhos, elas vão passar para vocês. E vocês podem se assentar um pouquinho. Eu quero falar rapidamente. Olha, às vezes eu esqueço e não falo. Mas eu vou falar porque eu quero muito que essa ferramenta seja de grande bênção para a sua vida. Só para eu saber, quem aqui já é casada? Glória a Deus! Deus já te enviou um Boaz, que bênção! Então esse livro é para você. Um devocional de 40 dias, com um estudo de 10 casais, são 20 capítulos, e 20 atitudes de uma esposa poderosa em Deus. Sabe o que eu vejo? Muitas esposas
empoderadas e poucas esposas poderosas em Deus. Fala para essa mulher que está do seu lado: você precisa ser uma esposa poderosa, mas é em Deus. Não é na força do seu braço, é na força do Senhor e na sabedoria que a palavra de Deus nos traz. Então, se você desejar adquirir, eu acredito que nós temos ali ainda alguns livros para que você possa ser essa esposa. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Quem aqui está com sede e fome da palavra de Deus? Oh, glória! Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia ou de alguma maneira aí no seu aplicativo a referência que está em Mateus, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos para a introdução dessa palavra. Então, o primeiro versículo vai dizer: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Então, tem alguns versículos e nós vamos novamente agora ler os 5. Salmão gerou Boaz, cuja mulher foi Raabe. Boaz gerou Obed, e Obed, cuja mãe era Rute, e Obed gerou Jessé. O 6. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão. Mais embaixo nós temos a continuidade da genealogia até chegar em Jesus Cristo, nosso Salvador. Queridas, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre um despertar que produz posicionamento. Todas as vezes que o Senhor quiser fazer algo em uma geração, todas as vezes que o Senhor quiser mudar a história de uma família, de um povo, a primeira coisa que o Senhor vai derramar é um despertamento. É impossível vivermos revoluções espirituais, que sejam sociais, sem uma mudança de mentalidade. Romanos 12, do 1 ao 2, vai nos dizer categoricamente que nós precisamos ter a nossa mente renovada. E não nos conformando com esse mundo, com os padrões medíocres que esse mundo vai nos pregar e vai tentar nos aprisionar. Só que a renovação da nossa mente, ela não acontece de uma maneira passiva. A renovação da nossa mente, ela só acontece de uma maneira intencional. Fala comigo, de uma maneira intencional. Uma mulher verdadeiramente despertada, ela é uma mulher que vai entender de Deus o seu propósito, e ela não vai ficar presa nas circunstâncias, mas ela vai colocar como Deus, como sendo o único e suficiente para mudar a sua história. Uma mulher verdadeiramente despertada, e essa mulher verdadeiramente despertada que nós vamos falar hoje, ela se chama Ruth, e ela é um exemplo vivo de lealdade e fidelidade a Deus. E é interessante porque nós temos tantas riquezas para tirarmos desse livro precioso, mas eu quero começar através da borboleta. E eu quero falar das 4 fases da borboleta, para você entender como o Senhor está ministrando no seu coração. E eu quero que você identifique qual fase desse processo de metamorfose você está. A primeira fase que nós vamos encontrar, mediante os estudos científicos, antes de tudo, uma metamorfose exige desconstrução. E por que a metamorfose vai exigir desconstrução? É porque, na verdade, o que acontece no processo de uma borboleta não é uma lagarta aperfeiçoada. Fala para essa irmã linda, eu não vou ficar fazendo isso, eu prometo. Mas é porque você está muito quieta, está me dando agonia. Fala para essa irmã linda que está do seu lado assim, olha, não é para melhorar a lagarta. Tem que destruir ela inteira e deixar a borboleta nascer. Você vai ver que nunca vai existir uma borboleta que foi uma lagarta melhorada. Não existe. Não existe lagarta melhorada. Como a bispa querida que me antecedeu, é necessário um novo nascimento. E isso não é uma melhoria daquele velho homem, daquela velha mulher. Não, não é melhoria. É transformação.
É mudança completa de mentalidade. E aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que defraudava não defrauda mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que pensava só coisas inúteis, fúteis e vaidade, agora pensa as coisas do reino, agora tem uma mente celestial, agora tem uma natureza divina, agora pensa no reino, em missões, em salvar vidas, agora decidiu morrer por Cristo e para Cristo. É uma desconstrução total do velho eu. Não existe metamorfose com melhoria de lagarta. A lagarta tem que morrer dentro do casulo para que o Senhor cumpra o propósito dele na nossa vida. Então, a metamorfose é uma desconstrução. E o primeiro ponto é o ovo. Então, a borboleta vai lá e coloca o ovo. E esse processo de ovo é aquele momento em que nós estamos sendo geradas em Deus. É a nossa conversão. É quando recebemos as boas novas do Evangelho da Paz. E o Senhor plantou no nosso coração uma sementinha como de mostarda, muito pequenininha de fé. Mas essa semente é poderosa para fazer nascer uma grande árvore frutífera em nós. Então, depois do ovo, nós vamos ter a lagarta. E essa lagarta, como já foi dito, ela tem uma fase feia, né? Horrorosa, na verdade. Mas nem toda lagarta vira borboleta, sabia disso? Muitas vão virar mariposas e outras vão morrer antes que a metamorfose se completa. Será que tem alguma mensagem espiritual para nós a respeito disso? Será que você já viu alguém morrer durante um processo de metamorfose? Quantas pessoas, assim como a parábola que Jesus conta em Mateus 13, recebem a semente do Evangelho com muita empolgação, mas o solo não é fértil. Às vezes a semente cai em meio a espinhos, em meio a um terreno rochoso demais, e a vaidade da vida, os prazeres dessa terra arrancam a semente de maneira que ela não pode florescer. Nem toda lagarta vai virar borboleta, porque não é todo mundo, infelizmente, que sobrevive ao processo de desconstrução que é necessário ser feito. Se você não morrer com Cristo, se você não morrer para Cristo, você nunca alcançará o patamar de borboleta em Deus. É um processo de desconstrução tão doloroso, tão intenso, que muitas pessoas não conseguem entregar tudo que Deus tem pedido a elas, porque carregar a sua cruz exige uma mudança radical de postura, de posicionamento, de vida. Eu nasci no Evangelho, fui criada desde pequenininha nos caminhos do Senhor, e desde muito nova o Senhor colocou uma chama muito grande no meu coração pelo Evangelho. Minha tia está aqui que é prova disso. Desde muito pequenininha. Só que em um momento da minha eu fui apenas um ovo, em outro momento eu fui lagarta. Mas teve um dia em que o Senhor me colocou dentro de um casulo e disse: você agora precisa passar pelo processo de desconstrução. Você não pode ser lagarta para sempre. Você vai suportar? Nem todo mundo, eu sei que vai passar na intensidade do processo como eu passei. Eu sei que nem todo mundo vai passar pelo vale da sombra da morte como eu tive que passar. Mas eu quero testemunhar isso para que você identifique no seu processo o amor do Senhor e não punição. A graça do Senhor e não a falta ou a ausência de bênção. Muitas mulheres aqui precisam reajustar a sua visão, porque você não está entendendo o que está acontecendo na sua história, e você está achando que você não é abençoada, que Deus não está com você, que Deus te abandonou. E Ele está dizendo: não, eu trouxe aqui para te despertar, e você vai sair daqui entendendo que para você se tornar uma borboleta e ser quem eu te chamei para ser, você tem que sim ser uma lagarta que passa pelo casulo e contempla a sua natureza medíocre sendo desconstruída pela minha glória. Aleluia! Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Honra e glória ao nome do Senhor. Em 2019, eu estava numa das melhores fases da minha vida, gestante da minha segunda filha. Alegre, contente com o Senhor, grata pelo milagre de gerar mais uma vida.
E eu me lembro que no final da gravidez eu comecei a sentir coisas muito diferentes, estranhas. Eu comecei a sentir mais falta de ar do que deveria. E foi um tempo muito melindroso. Foi uma gestação muito abençoada, mas o final ela ficou um pouco de risco, complexa. E eu me lembro que quando eu fui para a maternidade, no dia que eu ganhei a Gabriela, eu fui de manhã, eu fui à tarde, eu fui à noite, foi um parto de emergência. E os dias se passaram, 10 dias se passaram daquele pós-parto, e a falta de ar, que aparentemente deveria ter se resolvido, porque a bebê tinha saído da barriga, era muito grande, não se resolveu. E o médico que me atendeu, ele disse, olha, eu quero que você vá para um pronto-socorro agora. Tem alguma coisa no seu pulmão, talvez você tenha desenvolvido uma embolia, talvez você tenha algum complexo a respeito da sua cirurgia, da sua cesariana. E eu fui para um médico. O primeiro médico que eu visitei em um hospital específico da Unimed, ele já me entregou, eu estava sozinha, minha irmã ficou com a neném no carro, e ele me entregou um bolo de documentos e disse, olha, eu acabei de liberar para você uma vaga na UTI, você vai aqui na recepcionista, eu já vou colocar o oxigênio em você, e eu quero que você assine esses papéis, e pede à pediatra uma fórmula, porque você não vai voltar para casa, você não tem condição de voltar para casa. Pensa, eu com uma bebê recém-nascida, 10 dias, eu entrei em pânico, eu entrei em desespero. Eu peguei os papéis, desci a escada e saí correndo de lá. Eu falei, eu não vou ficar aqui nessa UTI sem saber uma segunda opinião. Liguei para o meu cunhado, que é médico, nós reunimos a família, fomos para um outro hospital. Em um outro hospital eu pude ser diagnosticada primeiro, antes de entrar na UTI. Graças a Deus não precisei daquele processo da UTI. Foi diagnosticado uma mancha no meu pulmão, que inicialmente era só pneumonia. Mas sabe o que o Senhor fez? O Senhor fez eu tratar aquele quadro como uma pneumonia. Mas mal sabia eu do tamanho do processo que o Senhor estava usando para transformar uma lagarta em borboleta. Passou o ciclo do antibiótico, eu não melhorava. O outro mês, outra crise pulmonar, o outro mês e outro mês. Poucos meses depois estoura a pandemia, os pneumos estavam todos indisponíveis em Goiás, no Brasil e no mundo. Eu tive que fazer o tratamento do jeito que eu consegui, com as limitações médicas que o tempo exigiu. Em resumo, eu passei 3 anos e meio da minha vida com uma terrível obstrução pulmonar, onde quase que mensalmente eu tinha crises terríveis, onde eu não tinha mais vida. Eu me tornei como aquela mulher do fluxo de sangue, uma mulher que padecia. Eu estava fraca, eu estava deprimida, eu estava com ansiedade. Não era necessariamente medo de morrer, eu tinha pavor de qualquer coisa que me exigia força, porque eu não tinha força para dar. Eu me senti abandonada por Deus, eu me senti fraca, como o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. E nesse processo de lagarta eu fui desconstruída por completo. Cada pedacinho da minha existência foi checado. Na solidão do casulo, Deus nos amassa. Eu não sei se assim como eu, em uma fase da minha vida, você se encontra hoje dentro de um casulo, sendo desconstruída pelo Senhor. As provas e as dores da vida vão nos fazer checar tudo que antes tínhamos como certo. Eu vi a minha identidade ser primeiro destruída para depois ser reconstruída. Eu vi a paternidade de Deus primeiro ser analisada de maneira correta, para depois ser posicionada da maneira que o Senhor queria que eu o enxergasse, como meu Pai, que jamais me abandonará, que nunca vai me desamparar. Ei, lagarta! Eu só digo uma coisa para você: suporte o processo, porque tem asas chegando para o seu voo. Tem asas chegando para o seu voo. Tem asas chegando para o seu voo. É impossível pensarmos em transformação. É impossível pensarmos em crescimento sem considerarmos os tempos de dores que vamos ter que enfrentar na nossa história.
É impossível sermos usadas pelo Senhor sem antes sermos devidamente amassadas numa prensa, como as azeitonas são, para produzir um bom azeite, como as uvas são pisadas para produzir um bom suco de uva, um bom vinho. Não existe utilidade em frutos sem serem espremidos. Você está uma uva tão linda. Fala para essa irmã linda do seu lado, você está uma uva tão linda. Está na hora de ser amassada para virar vinho. Está na hora de ser espremida para o Senhor tornar você um azeite puro, extra virgem, caríssimo. Azeite. Azeite não se faz com azeitonas inteiras. Azeite não se faz com azeitonas puras, lindas, lá no pé. Não! Precisa de ser espremida pela mão do oleiro. Precisa ser amassada pelo Senhor. Aleluia! O Senhor me curou de uma maneira extraordinária. Eu sou um milagre. Eu estou há 1 ano e 8 meses fugindo da pneumo porque eu não preciso mais dela. Sem crise, sem internação, sem uso de antibiótico. Como, Diane? Que remédio que você tomou? Nenhum. O Deus do céu me visitou. O Deus do céu me deu um pulmão novo, me deu fôlego para eu estar aqui hoje dizendo para você: Ele ainda faz, Ele ainda pega a lagarta, Ele ainda põe no casulo, Ele ainda tira, Ele ainda dá asas para voar. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Evangelho está aí, exposto para quem quer receber. O Senhor está dizendo: venha a mim, vinde 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 a mim. Mas não são todos que são capazes de abraçar a mensagem da cruz. Não são todos que são capazes de aceitar com obediência os processos naturais de Deus na nossa história. Não são todas as lagartas que conseguem sobreviver aos processos de metamorfose. No casulo há alguns segredos. Crisália. Do lado de fora tudo parece muito parado. Você já viveu uma fase assim? Que as pessoas olham para você, você está plena. Trabalhando do mesmo jeito. Vivendo a rotina do mesmo jeito, o marido e os filhos estão no mesmo lugar, mas por dentro, só você e Deus sabem o quanto as águas estão agitadas. Por dentro, só você e Deus sabem as crises que Ele mesmo permitiu que aparecesse, para que você deixasse sair tudo aquilo que está te impedindo de viver o seu propósito. Nós pensamos que o Senhor vai trabalhar na nossa vida apenas expondo, né? Não. Existem momentos que o Senhor, para trabalhar, Ele vai nos esconder. E aparentemente está tudo parado. Mas por dentro tem muitas coisas acontecendo. Quantos pensamentos sendo revisados. Uma identidade sendo restaurada. O Senhor está dizendo para você: perdoa, deixa aí. Ressignifica. Deixa esse passado para trás. Eu tenho coisas novas para você. Dentro, é primeiro por dentro. Por dentro, células, pode voltar. Por dentro, células estão se dissolvendo e se reorganizando. A lagarta deixa literalmente de existir para o surgimento da borboleta. Sabe o que acontece? Quando eu falei para vocês que a lagarta não é a borboleta não é uma lagarta melhorada, é que eu fui estudar sobre isso e eu descobri que existe um processo químico tão intenso que acontece nessa fase, que aquela lagarta, ela é literalmente dissolvida, ela vira uma gelatina. Ela vai se decompor inteira dentro do casulo, ela não vai existir. Cada um daqueles órgãozinhos que já existem vão se dissolver, essa é a palavra, vão se dissolver. E vão ficar pequenas estruturas que vão dar
todo o formato para borboleta que virá. Você achou que Deus estava só te melhorando, né? E aí Deus prepara uma conferência maravilhosa como essa para dizer: eu não estou te melhorando, eu estou te reconstruindo. Eu não estou te melhorando, eu estou te transformando. Eu não estou te melhorando, primeiro eu estou te destruindo. Você não entendeu ainda que eu estou querendo acabar com você? Você não entendeu ainda que eu estou querendo amassar o seu orgulho? Você não entendeu ainda que eu estou deixando você passar vergonha, para você desconfiar que tem tempo para todas as coisas, e que tem tempo sim de estar humilhado, e que tem tempo sim de se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, que tem tempo sim de você aguentar firme um momento de escassez, de crise no casamento, de crise com os filhos, e você está perguntando para o Senhor: Deus, mas por que comigo? Eu sou uma esposa tão maravilhosa, eu sou uma mãe tão maravilhosa. E o Senhor disse: pois é, mas você consegue fazer coisa demais sozinha. Você tem que aprender a depender de mim. Lagarta não depende de Deus. Nós precisamos ser desconstruídas na nossa autossuficiência. Nós precisamos ser desconstruídas na nossa compreensão daquilo que podemos ou não fazer. Esse processo, ele é um processo invisível, ele é um processo interno, mas ele é um processo onde o Senhor vai dissolver tudo que está equivocado na sua mentalidade a respeito de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20 vai dizer que o Senhor nos amou, e assim como Jesus suportou todos os sofrimentos por mim, assim como Jesus entrou no casulo do Pai e deixou sim o Pai desconstruir ele, amassar sua carne, da mesma maneira você recebeu poder para participar dos sofrimentos como Cristo, porque você quer poder para compartilhar da glória de Cristo. Não tem poder para compartilhar da glória de Cristo, não tem poder para ser borboleta sem antes receber poder para sobreviver ao processo. Eu profetizo, levante as suas mãos, em nome de Jesus, uma unção de sobrevivência em meio ao processo. Você vai sobreviver à desconstrução necessária. Você não será naquela que entra na estatística, que tinha potencial. Quase foi, quase conseguiu recuperar o casamento, quase que aqueles filhos deram certo, aquela empresa quase foi embora, funcionou, quase foi um sucesso. Não, nós vamos sair do quase, nós vamos sair do quase, nós vamos sair do quase. Vai dar certo, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. As asas da borboleta já estão presentes na lagarta como pequenos disquinhos, chamados de discos imaginais. Ou seja, a promessa do que ela será, já está dentro dela desde o começo. Tudo se dissolve, mas os disquinhos imaginais ficam lá intactos no processo da lagarta para se tornar uma borboleta. Tudo vira gelatina, tudo derrete, mas os disquinhos imaginais estão lá intactos, esperando o momento certo para fazer com que essas asas cresçam e se prosperem dentro do casulo. Você não entendeu o que o Senhor está dizendo para você. Tudo que você está esperando em mim, todas as promessas antigas que eu já liberei sobre a sua vida e a sua casa, aparentemente está tão distante, mas já está lá. Eu já apontei o caminho, eu já disse aonde você vai chegar, eu já te apontei o que eu vou fazer através da sua vida, eu já liberei a unção necessária. O Senhor está dizendo: espere um pouco mais, porque a promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé. Eu já te mostrei aonde você vai chegar.
Agora eu quero entrar na minha palavra. O livro de Ruth vai nos trazer lições extraordinárias sobre uma linda lagarta que se tornou borboleta. O livro de Ruth vai nos contar sobre uma família. E a introdução, no primeiro versículo, nós encontramos a seguinte definição. Onde nós entendemos que nos dias em que viveram os juízes, ou seja, nós estamos falando de um povo recém-colocado na terra prometida. Nós estamos falando de uma geração um pouco mais jovem, que foram sobreviventes ao processo do deserto. E quando os juízes estão ali legislando sobre Israel, na terra prometida, houve um tempo de fome, houve um tempo de escassez, um tempo de luta. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem nunca passou por isso? Quem pode bater no peito e dizer: não, eu nunca passei por nenhuma situação de escassez? Nós temos algum herdeiro multibilionário das indústrias farmacêuticas em nosso meio? Temos. Eu acredito que nem esse vai poder dizer com tanto orgulho que nunca sentiu falta de nada, porque não existe ser humano que não tenha falta de nada. Mas invariavelmente vão existir momentos na nossa vida em que a escassez vai ser exposta. Existem momentos na nossa vida em que as nossas ausências vão ser expostas. Vai ter aquele dia que você vai chegar no seu pastor, no seu apóstolo, no seu bispo e dizer: não queria te contar isso, mas ore por mim. Meu marido não está querendo vir na igreja, ele está se esfriando na fé. Bispa, apóstola, ore por mim. Não queria te dizer isso, mas eu estou sentindo uma angústia tão grande na minha alma que eu penso que eu vou morrer. Ninguém gostaria de contar: olha, ore por mim, me desculpe, mas eu estou passando por uma situação financeira muito desafiadora. A crise bateu a porta da minha casa e nós não sabemos como vamos pagar as nossas contas. Ninguém gostaria de dizer isso. Ninguém quer procurar uma psicóloga como eu, de 11 anos de profissão. Eu sei o quanto é difícil, como os pacientes chegam resistentes. Ninguém quer mandar uma mensagem para a doutora Diane e falar assim: doutora Diane, eu preciso com urgência de um tratamento para minha filha de 12 anos porque ela tentou se matar. Ninguém quer passar por isso. Ninguém contabiliza nos seus dias de crise. Nós não desejamos, nós não contabilizamos que eles vão chegar. Nós não esperamos e sonhamos com um dia de crise nenhum. Essa família, da mesma maneira, eles não contabilizavam crises, mas a fome chegou na casa do pão. A fome chegou em Belém de Judá, na casa do pão. Às vezes também existem crises. E se nós não tivermos sensibilidade para perseverar em meio às crises, nós podemos trocar os pés pelas mãos. A Bíblia fala que Elimeleque se levanta como o pai dessa família. Pega sua esposa Noemi, seus 2 filhos Quilion e Malom, e vão para Moabe. Em nenhum momento você vai ver Elimeleque consultando a Deus. Não tem nenhum versículo dizendo: e Elimeleque orou e consultou a Deus pedindo direção para onde deveria ir ou se deveria ir. Não! Nós temos claramente um apontamento de uma atitude meramente humana. Eu estou na casa do pão, eu estou na casa de Deus, eu estou dentro da igreja, eu estou no meio do meu povo, eu estou no meio da palavra de Deus, tem pão para mim, mas a crise chegou, eu vou para outro lugar. Já viram isso acontecer? Quantas vezes, quando a crise bate, a primeira coisa que as pessoas abandonam é a casa do pão? Jamais deixe de congregar. Jamais abandone as doutrinas, os princípios elementares da palavra de Deus. Jamais deixe a comunhão de lado. Não importa os problemas que você enfrente, dentro ou fora do corpo de Cristo. Família é assim mesmo. Que família não tem problema de vez em quando o irmão não briga com o outro? Nós somos assim. Mas existe poder de restauração na comunhão. Existe uma unção fresca que é derramada sobre a minha e a sua cabeça todas as vezes que nós estamos em comunhão. É tão interessante porque essa família sai sem a direção de Deus. E eles vão para Moabe, eles vão para uma terra de pagãos, de idólatras. A Bíblia vai dizer que em determinado tempo o pai morre, o marido morre, de Noemi.
E passando-se 10 anos, isso nos mostra que eles ficaram lá mais tempo do que deveriam. Os filhos também morrem. Só que eles tinham adquirido para si esposas, eles tinham se casado naquela terra. Uma se chamava Ruth, diga comigo Ruth, e a outra se chamava Órfã. Eu não tenho tempo para explicar para você, mas esses nomes, eles têm cada um significado muito interessante. Elimeleque significa Deus é o rei, Noemi significa agradável. Ruth significa amigável, aquela que é companheira. E órfã significa nuca, pescoço, que é uma conotação dentro do hebraico para nos apontar aquela que dá as costas. Esses nomes proféticos fazem com que esses personagens bíblicos realmente cumpram cada um conforme aquilo que lhe foi oferecido de sentença nos seus nomes. É tão interessante porque órfã, sim, quando é pressionada, ela pega as suas costas e dá para Noemi. Porque existem pessoas que por mais que elas amem o projeto, por mais que elas entendam quem é o Deus de Israel, na hora da pressão, elas serão como órfã. Elas sempre darão as costas, porque é muito difícil sobreviver à pressão de continuar quando não se tem nada em vista. Mas Ruth é essa mulher que persevera, é essa mulher que fica de pé. Essa mulher que enxerga o Deus de Israel como um único Deus. Essa mulher que entende a lei de Deus como sendo a única coisa que vale a pena por ela viver ou morrer. E ela diz, não insista comigo para que eu te deixe. Aonde você for eu irei. Onde você viver lá eu viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será também o meu Deus. Onde você morrer, ali também morrerei eu, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que outra coisa aconteça, que eu faça outra coisa e te deixe antes da morte. Escute bem o que eu vou te dizer. Ruth é uma mulher leal, fiel, que foi despertada no momento da dor. Existem momentos de dor que vai ser a oportunidade perfeita que Deus vai gerar para que você seja despertada. Eu já escutei muitos testemunhos, eu escuto muita gente, mas um em especial me chamou muita atenção. Uma mulher certa vez, ela me disse o seguinte: Diane, quando meu marido quebrou e a nossa empresa ficou endividada em milhões, foi o que eu precisava para despertar. Porque eu entrei para dentro daquela empresa, eu aprendi a administrar, eu aprendi como que funcionava uma empresa, eu fui estudar sobre o nosso negócio, eu fui aprender como é que funcionava, eu fui conhecer os nossos funcionários, eu fui conhecer como é que funcionava o nosso financeiro, eu fui entender quem a gente devia. E a crise me despertou. Hoje é uma empresa potência aqui em Goiás. Porque existem crises que você está pensando que é para te matar e Deus está te dizendo não. Eu permiti para que você seja despertada. Levante a sua mão e diz: hoje eu estou sendo despertada. Diga mais alto: hoje eu estou sendo despertada. Você está sendo despertada pelo Senhor. Os momentos de pressão e de crise nos despertam. E Ruth acompanha Noemi para de volta. Elas vão para Judá, elas vão para Belém, vão voltar para a casa do pão. E vai acontecer uma coisa muito interessante. Ruth vai contemplar que Noemi não está muito bem. E Noemi fala uma coisa muito forte quando ela chega lá. As suas amigas antigas chegam: gente, essa não é Noemi, Noemi voltou. E Noemi vai dizer: não, eu não sou Noemi, não me chame assim, eu não sou mais a agradável. Agora eu me chamo Mara, porque eu sou amargurada. E ela vai culpar a Deus, ela vai dizer: porque Deus fez isso, Deus decidiu jogar a ira dele sobre mim. Eu quero que você escute com muita atenção isso que eu vou te dizer. Tem duas maneiras de você passar por um processo de desconstrução de Deus na sua vida. Uma das formas é como vítima, como coitadinha, como ninguém me quer, ninguém me ama, eu vou comer barata. E a outra postura, o outro posicionamento é como o de Ruth. Em nenhum momento você vai ver ela falando muita coisa. Você não tem nada para falar de bom? Não fala nada. Noemi, ela vai culpar Deus, ela vai dizer que agora o nome dela não vai ser mais Noemi, porque ela não é mais agradável, ela é amargurada de alma. Que ela está tentando entender por que Deus fez aquilo com ela.
E eu quero que você curva a sua cabeça por um segundo e eu quero que você responda essa pergunta ao seu coração. O que fez você passar de uma Noemi agradável a ser uma Mara amargurada? O que foi te roubado? Que luto é esse que você não conseguiu elaborar? Que ferida emocional foi essa? Que problema familiar foi esse? Que traição foi essa? Que escassez foi essa? Que arrancou de você um sorriso agradável e te deu uma face amargurada? Nós não estamos vacinadas contra isso. Todas nós podemos em algum momento da nossa vida nos ver amarguradas. Agora olha para mim com os olhos bem arregalados. Acompanha. A palavra de Deus vai dizer que Ruth percebeu a necessidade de encabeçar aquele retorno e fazer algo para a sobrevivência dela e de Noemi. E ela fala para Noemi: Noemi, me permita ir ao campo pegar o resto da colheita. Existia uma cultura em Israel onde foi dado como ordenança pela lei mosaica, tanto em Deuteronômio quanto em Levíticos você encontra uma ordenança da parte de Deus em dizer: ao coletar a sua colheita, não pegue tudo, deixe despojos, deixe um restinho para os pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas poderem se beneficiar do resto desse campo e terem sua sobrevivência. Ruth vai atrás de um campo e ela acha o campo de Boaz. Porque todas as vezes que uma mulher for despertada pelo Senhor, todas as vezes que uma mulher se posicionar em um recomeço, Deus se levanta do trono e diz: quem é essa que está despertada? Quem é essa que está se posicionando? Você sai de casa e Deus mostra o campo. Você sai de casa e Deus dá a oportunidade. Senhor visita o coração de Ruth, ela vai no campo certo. E lá ela consegue trabalhar. E a Bíblia diz que Boaz chega e pergunta para o seu capataz: quem é essa que está aí coletando? E o capataz vai dizer: essa aí é aquela que voltou de Moabe com sua sogra, Noemi. Ela está, perdeu o marido, situação difícil. E a Bíblia vai dizer que Boaz se posiciona. Boaz é a figura do nosso resgatador. Boaz é a figura do nosso Goel, do nosso Jesus Cristo. Ele tem uma tipologia de um Cristo, porque assim como Cristo nos resgatou, assim como Cristo nos salvou, Boaz também se tornou o resgatador de Ruth. A Bíblia vai dizer que ele vai até ela e ele vai dizer algumas coisas para Ruth. Ele disse: ouça só, minha filha. Primeiro, quando você for coletar essas espigas, suas espigas, fique conosco e não vá a nenhum outro campo. Você vai fazer assim com a sua mãozinha e você vai profetizar comigo. A primeira coisa que Jesus está dizendo para você, nesse dia de despertamento, é: não procure outro campo. Fale em alta voz: não procure outro campo. Deus já te colocou num campo de prosperidade. Deus já te colocou num campo que tem alimento. Deus já colocou alimento sólido para você. Deus já te deu a salvação. Ele já te estabeleceu no campo em que Ele vai te nutrir. Não procure outro campo. Não tem nada para você lá no mundo. Não tem, não tem. Não tem. Não procure outro campo. Boaz é categórico em dizer para Ruth: Ruth, fique nesse campo e não vá a nenhum outro. Mas ele não fala só isso, ele vai falar a segunda porção. Olha o mistério, olha o que Jesus está fazendo. Além de você não ir em outro campo, eu peço que você acompanhe todas as moças que trabalhem para mim. Você vai estar junto delas, olhando o melhor lugar para você pegar a sua porção de colheita. Sabe o que Boaz está dizendo? Fique nesse campo e eu vou te dar um senso de pertencimento. Você não vai caminhar sozinha, você não vai caminhar solitária. Eu estou colocando outras mulheres para caminhar ao seu lado. Eu estou levantando mulheres para pastorear o seu coração. Eu estou levantando amigas que são amigas de Jesus para você. Eu estou levantando mulheres em que você vai olhar e vai dizer: só o Senhor poderia ter feito isso. Pertencimento
pertencimento. Boaz então disse: não, procure outro campo, fique aqui com as minhas moças, porque eu tenho pertencimento para você, porque você é filha. Segura, número 3, o que ele falou? Ele disse: além disso, observe em qual parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Ele disse: observe aonde tem mais colheita e se sirva de um bom alimento. Você está liberada para se alimentar. Quem está anotando, escreva em letras garrafais. Você está liberada a se alimentar. Você está liberada a acessar. O que antes faltava não vai faltar mais. O que antes era escasso, Deus está dizendo agora tem abundância. Você está liberada a acessar primícias antes escondidas. Você agora tem um campo, você agora tem pertencimento e você tem alimento. E eu também avisei, para que os homens que trabalhem aqui também não lhe tratem mal, não lhe defraude. Escute bem o que eu vou dizer. Sabe o que Boaz estava dizendo? E eu ordenei para você proteção. Proteção. Nenhum mal chegará à sua tenda. Nenhum mal chegará à sua tenda. O Senhor nos livra dos homens sanguinários. O Senhor nos livra dos assassinos, dos ladrões, dos defraudadores, dos roubadores. O Senhor livra a nossa casa daqueles homens maus, porque Jesus está se levantando hoje e dizendo: eu já avisei para os homens e já avisei para os demônios. Nela não, nela você não toca. Ela é minha, ela é minha, ela é minha. O Senhor está te dando uma identidade de filha. Boaz diz: eu já avisei para todos não te maltratarem. E disse mais: e quando você tiver sede. Jesus maravilhoso! Ei, Ruth, quando você tiver sede, não é para você beber água em qualquer lugar. É para você ir no poço principal, no meu poço, e bebe à vontade da minha água. Existe uma presença gloriosa sobre nós. Eu vou terminar a palavra, mas eu quero que você fique de pé comigo. Eu tinha pedido um hino, mas eu queria que a equipe de louvor louvasse com a unção que essa equipe carrega em Deus. Nós vamos terminar em adoração, em louvor. E escute bem. Boaz vai dizer, versículo de número 9, parte B, do capítulo 2. E quando você tiver sede, sirva-se da água, da mesma água que os meus servos tiram do poço, do meu poço. Então Ruth se curvou diante dele com o rosto aos chãos e disse: o que é que eu fiz para merecer tanta bondade? Enquanto Noemi estava lá na sua crise de existência, talvez olhando para o céu e dizendo: o que eu fiz para merecer tanta luta? O que eu fiz para merecer tanta dor? O que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Ruth olha para um Deus que lhe dá um campo, para um Deus que lhe dá pertencimento, para um Deus que lhe restitui pessoas, porque antes ela estava tão sozinha, agora ela tem amigas. Para um Deus que lhe dá proteção e que diz que ninguém vai tocar nela, para um Deus que lhe dá água, a água da vida. Ela vai prostrada e vai dizer: eu não posso reclamar do casulo.
Eu não posso reclamar daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está desconstruindo, porque existem uns disquinhos imaginais, umas estruturinhas aqui em mim. Parece que tem algo novo surgindo. Parece que era para murmurar, mas o meu coração canta. Parece que era para reclamar, mas o meu coração está regozijando tanto, porque apesar do que eu perdi, eu vejo tanta bondade. Apesar da dor, parece que os céus estão abertos e Deus está sorrindo para mim. Boaz vai dizer algo muito interessante para ela. Boaz vai responder: eu sei, respondeu Boaz, mas eu também sei que tudo que você fez por sua sogra, sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte do seu marido. Eu ouvi falar como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver no meio de desconhecidos. Sabe o que Boaz está dizendo para ela? Eu sei que você realmente não merece, mas eu sei da fé que foi exigida de você para chegar até aqui. Talvez você está olhando para os seus esforços e dizendo: Senhor, eu preciso melhorar tanto. Senhor, eu tenho tantas áreas na minha vida que eu ainda preciso mudar. Eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Eu ainda tenho tantos traumas, eu ainda me sinto tão amargurada, tão presa ao passado. Eu ainda tenho faltas, ausências, crises. E o Senhor está dizendo: eu sei. Senhor, parece que eu me sinto deslocada às vezes. E o Senhor está dizendo: eu sei. Eu sei. Mas eu sei de uma coisa: quando alguém precisa de você, você é a primeira a estender a mão. Mas eu sei de uma coisa: quando alguém precisa de uma oração, você é a primeira a cair de joelho, com o olhinho cheio de lágrimas, e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha irmã. Eu sei, mas eu sei o quanto você tem perseverado com a porção que você recebeu da parte de Deus. O Senhor está dizendo: eu estou vendo os seus esforços, eu estou contemplando a sua fé, e o meu coração está muito feliz com o seu processo. Para encerrar, Boaz vai dizer que o Senhor, o Deus de Israel, sob cuja as asas você veio se refugiar, a recompensa ricamente pelo que você fez. O que Boaz disse? Que o Deus de Israel, sob cujas as asas, faz assim comigo, faz bem bonito. As asas você veio se refugiar. As asas que você veio se refugiar. As asas que você veio se refugiar. Enquanto o teclado faz uma introdução, eu quero que você levante a sua mão bem alto e diga assim comigo: não é sobre as asas que eu vou ter, é sobre as asas do Deus que eu me refugio. Não é sobre as minhas próprias asas, é sobre as asas de quem eu estou. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. Para todas aquelas que estão aqui hoje se refugiando sob as asas do Altíssimo, sob as asas do Altíssimo. Tudo é perda se eu não tenho. Tem refúgio para você. Tem refúgio para sua alma. Tem asas. Tem corações aqui tão quebrantados diante do Senhor. Não sei pra onde. Ah, eu sei que você quer almoçar, mas vamos ficar mais um pouquinho na presença dEle. O tempo já foi, mas eu quero chamar você, mulher, que a única coisa que você precisa hoje é das asas dEle. Eu quero você aqui no altar. Eu quero orar com você. Não é sobre as suas asas, é sobre as asas dEle. As asas dEle. Os meus tesouros. Ah, Senhor.
nossa vida, da nossa construção pessoal. Não são as nossas asas que vão ser dignas de brilho e de louvor. São as suas asas que nos refugiam hoje. É sob as suas asas que nós teremos vitória para todas as batalhas. Nós prostramos o nosso coração diante do Senhor esta manhã. Nós prostramos o nosso coração diante do Senhor. E lhe pedimos a tua presença nesse altar. Vem com a tua presença, Jesus. Vem com a tua presença, Senhor. Vem limpar o nosso coração. Vem nos ajudar a passar por esse processo em pé. Não nos deixe morrer com a agressividade do processo, mas nos ajude a refugiar nas tuas asas. O Senhor resgatou Ruth. O Senhor fez dela bisavó de Davi. O Senhor restaurou a história dela porque ela confiou no Senhor. Hoje, receba renovo para sua mente hoje. Receba para parte do Senhor uma unção, despedaça todo jugo. Receba da parte do Senhor. 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 Novo coração. O fim das dores emocionais. Espírito de depressão. Espírito de ansiedade. Espíritos malignos que oprimem a mente. Batem retirada agora. Agora pelo poder que é no sangue de Jesus. Nós não autorizamos nenhuma confusão na mente. Nós não autorizamos nenhum espírito de tristeza. Ficar de pé em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É uma ordem. Em nome de Jesus. Que bata em retirada agora. Tudo que oprime as emoções. Tudo que distorce a imagem. Dores profundas na alma. Bata em retirada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai orar com essa irmã que está do seu lado, porque essa comunhão vai destravar coisas que você está buscando em Deus cura. Você vai orar com essa mulher que Deus colocou do seu lado, e você vai orar por ela, depois ela vai orar por você, e você vai receber algo da parte do Senhor através desse abraço. Esse abraço vai curar feridas profundas, enraizadas na sua alma. Esse abraço vai te dar a água da vida que é necessária para limpar o peso que o passado deixou em você. Tem mulheres aqui que estão saindo do cativeiro hoje. Você achou que não ia sobreviver à dor. Você pensou que ia ser mais uma lagarta que não consegue sobreviver ao processo. Mas Deus entra hoje na sua história e fala: você vai sair do processo. Você vai sair do processo e vai voar, porque se refugiou nas minhas asas. Se refugiou nas minhas asas. Eu
amor. Obrigada, Jesus. Obrigada por tua presença, Senhor. Tua presença. Obrigada, Jesus, por tua presença. É o que me Obrigada, basta. Jesus, por nos resgatar. Obrigada, Jesus, por nos reposicionar. Obrigada por nos despertar. Obrigada, Senhor, por tua graça. Obrigada por tua misericórdia. Obrigada, Jesus. É o que me basta. Obrigada por cada coração que está sendo curado esta manhã. Obrigada por cada vida que está tendo seus pensamentos renovados essa manhã. Obrigada por cada emoção que está sendo cicatrizada essa manhã. Obrigada, Jesus. Nós te devolvemos toda a honra e toda a glória. Nós te devolvemos toda a honra e toda a glória. Nós te devolvemos toda a honra e toda a glória. Nós te devolvemos toda a honra e toda a glória. Em nome de